Bem-vindos a esta Web Talk sobre digitalização das empresas com recurso a fundos europeus. Esta é uma iniciativa do ECO em parceria com a PHC. Só no Plano de Recuperação e Resiliência, as empresas têm reservados 650 milhões de euros para dar este salto de modernização. Ganhar competitividade, conquistar novos mercados, clientes e até mesmo iniciar o processo de internacionalização. São desafios bastante mais fáceis de levar a cabo quando as empresas incorporam o digital na sua estratégia de negócios. A pandemia trouxe um sentido de urgência neste caminho e, por isso, assim se justifica esta iniciativa com alguém das pessoas que mais sabem sobre esta matéria em Portugal. Comigo tenho hoje João Dias, que é administrador da ICEP. Bom dia, viva, obrigado por estar presente. Rogério Canhoto, Chief Business Officer da PHC Software. Temos também Pedro Silínio, que é diretor da área de capacitação empresarial do IAPMEI. E, finalmente, Nuno Oliveira dos Santos, que é presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. A todos, muitíssimo obrigado por terem aceito o nosso convite e estar aqui disponíveis para conversarmos um bocadinho. Começo por si, João. Vamos imaginar que eu sou uma grande empresa. Que tipo de apoios é que eu tenho disponíveis para me ajudar neste processo de digitalização? Muito bom dia, muito obrigado a todos, aqui aos meus colegas de painel. É um gosto estar aqui. O tema dos fundos e da digitalização é assim uma combinação virtuosa e, como a Mónica falou, de facto a digitalização é incontornável para a competitividade e os fundos estão cá para ajudar. E, basicamente, as grandes empresas têm tido, até agora, no PT 2020, que termina, incentivos à IDT, não é? Investigação e desenvolvimento tecnológico, e também à inovação produtiva. E a tónica aqui é que tem que haver inovação. E os grandes projetos de grandes empresas, desde que tenham uma forte componente de inovação ou uma forte componente de IDT, têm sido financiados ao abrigo do quadro. Agora estamos numa fase de transição para o novo Portugal 2030 e estamos a montar toda essa máquina e todos esses regulamentos, mas estão aqui pessoas que sabem muito mais desse tema do que eu e vamos então depois também continuar a abraçar novos projetos de investimento com grande componente de inovação nessas áreas. Se bem que, como sabemos, no novo quadro, digamos, as grandes empresas vão ter mais restrições, claro, na parte da inovação produtiva, mas na parte do IDT, que é extremamente importante para alavancar inovação, para fazer parcerias com universidades, isso vai continuar a estar disponível e nós acreditamos que vai ser grande alavanca para continuar nesta onda de digitalização e de modernização da nossa tecido empresarial. Rogério, falando de alavancas, o PRR, para além dos atuais quadros e futuro quadro comunitário de apoio, o PRR seguramente é, se calhar, a alavanca que algumas empresas necessitavam para começar, se calhar, a dar este passo e a serem mais audazes na aposta no digital, porque há fundos que financiam essa aposta. Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais, bom dia e obrigado mais uma vez, e obrigado também aqui aos meus colegas de painel. Mas estamos a tocar no ponto-chave. O PRR traz aqui um sinal muito positivo de permitir às empresas esta dinâmica de transição para o digital. Muito se fala sobre a transição para o digital, ou a transformação digital, é provavelmente das palavras mais gastas nos últimos tempos, mas efetivamente a pandemia e o efeito da pandemia trouxe um awareness, trouxe uma consciência para o mercado e, acima de tudo, para os gestores, que aquilo que era uma coisa a pensar passa a ser uma coisa urgente. Muitas empresas sentiram este tema da transformação digital entrar-lhes porta dentro e tiveram que transformar-se em ritmo acelerado. Outras conseguiram ter esta perspectiva mais alargada, perceber que há um caminho que tem que ser feito e o PRR traz esse caminho para cima da mesa, por aquilo que é perceptível até agora e pela indicação que nós temos na transformação digital. A transformação digital das empresas é um dos pontos que é financiado pelo PRR e o software, sendo uma das peças fundamentais dessa transformação digital, é também permitido dentro dos processos de transformação digital das empresas e na alavancagem dos PRS. Portanto, nós acreditamos que há aqui uma oportunidade única para todo este ecossistema empresarial português, com este awareness que nós já temos, que é preciso evoluir para a componente digital, possam aproveitar estas oportunidades de forma muito consciente, muito estruturada, para fazer transição digital, porque, como dizia o João e bem,
Estamos a falar de transformação digital que é fundamental não para a sobrevivência, mas para a competitividade das empresas numa escala global. Não podemos pensar só no mercado português, que é fundamental, mas também as empresas portuguesas numa lógica global. E aí sim o PRR poderá ser um toque de diferenciação nesta alavancagem. Pedro, já há muitas empresas que abordam o IAPMEI com esta preocupação, questionando o que é que podem fazer nesta área da digitalização. Sim, o digital não é uma tendência recente. Antes ainda da pandemia, principalmente quando apareceu a estratégia de indústria 4.0, criou um awareness muito grande por parte das empresas para este tema. De um momento para o outro tivemos empresas de setores tradicionais a tentar perceber o que era isso da indústria 4.0 e da transição digital, e isto fez com que muitas empresas começassem a definir estratégias de abordagem, de integração da componente digital dentro dos seus negócios. Porque transição digital não é adquirir ferramentas, é incorporar no negócio nas várias vertentes, e portanto aí depois cada empresa terá que definir a sua estratégia, incorporar no negócio os dados, a componente digital, todos esses aspectos fazerem parte do negócio. E principalmente aproveitar essas componentes e essas ferramentas para ter abordagens aos mercados que sejam omnicanais e que permitam que as empresas possam vender de forma física e vender de forma digital, virtual, mas com interligação entre as duas abordagens. E muitas empresas fizeram esse caminho e nós vimos isso agora quando fomos atingidos pela pandemia e percebemos que as empresas que tinham feito esse trabalho nessa fase inicial conseguiram adaptar-se de forma muito mais rápida a esse processo e a seguir tivemos muitas empresas a quererem fazê-lo em resposta à pandemia, o que também acabou por trazer aqui um efeito de awareness forçado com alguma positividade, mas também aproveitámos muitos dos apoios que tínhamos para a adaptação no contexto do Covid, também para promover a adoção de algumas ferramentas digitais por parte das empresas. Portanto, sim, houve efetivamente já muita procura por parte das empresas nesse âmbito. Nuno, nós estamos aqui perante, como já percebemos, com apoios ainda no âmbito do PT 2020, apoios no PRR, e no Portugal 2030, que é para já aquele que é incógnita maior, porque ainda não há muitos detalhes sobre o que é que vai estar incluído. É expectável que depois destes 650 milhões que existem na componente C16 do PRR, que haja ainda mais verbas no PT 2030 para este tipo de prioridade? É certo, mais do que expectável. Até se pegarmos num artigo popular desta semana que o ECO deu à sociedade portuguesa sobre os timings atualizados à volta do PT 2030, está lá escrito, porque já é público, que o atual COMPET, um programa conhecido como o Programa de Apoio às Empresas, no novo quadro, a sua designação vai lá ter a palavra digital no nome. E, portanto, se é um programa de apoio às empresas que tem no seu nome a palavra digital, fica o anúncio feito de que se vai confirmar aquilo que eu acho importante recordar aqui na sequência da nota do Pedro sobre o que eu acho que nós temos é uma aceleração agora. Não, a PRR tem lá a palavra recuperação e resiliência e ele tem essa designação porque está associado a um choque económico e social, que é o da pandemia, o do Covid. Mas o que eu acho mesmo nós temos agora é um quadro de aceleração. A internet generaliza-se nos anos 90, acelera, ou alguns acham que acelera muito, e cria-se um fenómeno chamado a bolha das .com, que, como qualquer bolha, pode ser perigosa, e foi. Enfrentámos isso nos anos 2000, mas logo depois vários teóricos da transformação das empresas e da sociedade disseram que tudo é digital. Tudo vai ser digital. O próprio desenho, até podemos dizer que do ponto de vista conceptual, o desenho destes apoios tem essa deficiência, se quisermos, porque diz que há uma transição digital,
Não se faz transição climática sem sistemas de informação e sem conectividade. Mesmo do lado da resiliência, muitas das coisas que lá estão são coisas que têm o digital implícito. E no PT 2030, como refiro, os objetivos de política que são conhecidos no enquadramento europeu são mais ou menos parecidos com os que estão implícitos no PRR e, portanto, daí resultará reforço. Portanto, eu tenho para mim que fundos europeus falamos de dinheiro e que o desafio não é dinheiro. O desafio é qualidade intrínseca, qualidade organizacional, qualidade cultural. Isto vai ser um momento em que vamos nos pôr à prova na capacidade de nos organizarmos. Eu reforço ali a nota inicial do João. Podemos dizer, o desenho regulamentar restringe apoios significativos a grandes empresas e por razões boas, razões de concorrência e mercado interno. As PMEs. Pronto, mas sim, e de concorrência e mercado interno. Mas há muitas formas de nos organizarmos e sabemos que muitos destes projetos têm que ter escala mínima. Está aqui um enorme desafio para provarmos que somos capazes de nos organizar e que seja este o momento em que, nomeadamente com a academia, com as universidades, com os institutos de investigação, sejamos capazes de fazer essa transformação, porque muitos dos desafios que podemos vir a discutir nos próximos tempos pedem essa demonstração de valor acrescentado, de sentido de mercado global, de bom aproveitamento de tecnologias recentes, e acho que é por aí que vamos ver alguns desafios interessantes. Aproveito já a sua deixa para perguntar ao Pedro. Sente que as empresas já começam a ter esta noção da necessidade de se agregarem para ganhar dimensão e não irem pequeninas e sozinhas à conquista do mundo? Sim, isso é quase um facto, é quase uma realidade. Obviamente as políticas públicas têm criado esse incentivo. Há uma tendência para que os programas de apoio se centrem em atuações concertadas e em cooperação e em colaboração, ao invés de apenas atuações individuais, e portanto depois há várias formas de abordar essa questão, mas há um facto que é claro, é que a mutação do mercado e a mutação tecnológica é tão rápida que as incertezas que as empresas têm quando têm que escolher tecnologias, quando têm que escolher mercado, são tão grandes que uma empresa pequena corre um risco enorme se o fizer sozinha. E se agregar com várias empresas que partilham esses recursos, que partilham essas escolhas, ganham uma capacidade de resiliência e de resistência a essas mutações muito maior, porque significa que a rede que permite absorver o impacto dessas diferenças é maior, a rede das entidades das empresas que estão atentas ao mercado, atentas às mutações e a adaptarem-se àquilo que são as mudanças tecnológicas é maior, e portanto isso é uma realidade que nós vemos cada vez mais e, por exemplo, não é por acaso que o último concurso das agendas mobilizadoras tinha como objetivo apenas apoiar projetos em consórcios de grandes empresas, pequenas empresas, entidades de sistema científico e focados essencialmente em dois temas relevantes, que era o digital e a transição verde, e portanto isso é uma questão, é um aspecto que vemos efetivamente cada vez mais e que está cada vez mais presente. E as empresas, João, quando vão tentar conquistar estes novos mercados, como é que fazem esta passagem? Ou seja, como é que decidem exatamente qual é que é o mercado em que devem apostar? Se devem fazer a aposta presencial, se devem fazer a aposta digital? Como é que isto é processado? Eu sei que essas discussões seguramente passam entre a agência e as várias empresas que convosco colaboram. Sem dúvida, esse é um tema absolutamente crítico para nós, não é? O tema da internacionalização da economia portuguesa. Mas, Mónica, permita-me só dar aqui uma nota de reforço de que já foi dito. Eu estou muito de acordo com o Nuno e acho que da intervenção dele ficou claro que vai haver recursos para a transformação digital, para a digitalização, para a modernização por essa via, não é? E também que, como disse o Rogério, que agora, depois da pandemia, quem dúvidas tivesse que este movimento de digitalização tem que ser transversal a toda a economia, já não é questão, ou seja, isto já não está, é inquestionável, não é? A questão é quão rápido nós conseguimos fazer isso. E também sabemos que, felizmente, vai haver recursos
financeiros para fazer isso. Os grandes desafios são depois ter capacidade de gestão, e a Mónica disse isso muito bem na sua intervenção inicial, que é o digital alavancar uma estratégia de negócio. Então, a base é haver uma estratégia de negócio, ter uma visão de negócio clara, ter produto inovador, para depois, então, poder alavancar com tecnologia essa competitividade e esse desenvolvimento, ganhar ganhos de eficiência, chegar aos consumidores de forma customizada e consumidores além fronteiras. E agora entra aqui também a dimensão e a pergunta que me colocou, que é o e-commerce, já tem estado nos últimos anos e depois da pandemia tornou-se completamente incontornável. E, de facto, hoje não se pode pensar nesse movimento de venda e de chegar ao consumidor final, especialmente além fronteiras, sem considerar os canais digitais e sem considerar o e-commerce. E a ICEP, aqui há 2 ou 3 anos, não é? Mesmo antes da pandemia, introduzimos um programa que é o Exportar Online, na nossa nova plataforma que temos para a exportação, que é o Portugal Exporta, precisamente para ajudar as empresas que entram, fazem um diagnóstico e temos ferramentas com recurso à inteligência artificial, para além dos nossos gestores de cliente, a ajudar as empresas a perceber qual é o mix mais indicado entre presença offline e presença online, quais os mercados mais recomendados para elas estarem, dada o seu perfil produtivo, o seu estádio de maturidade, mas cada vez mais numa lógica de combinação de uma presença física com uma presença online, seja com loja própria, ou seja, nos marketplaces. E tudo isto, no Portugal Exporta, nós temos ferramentas já digitais com recurso à inteligência artificial para nós próprios, a administração pública, também fazemos melhor o nosso serviço, mas numa lógica de alavancar as empresas para este movimento de internacionalização. E isto é como levantar voo com avião. A gente precisa dos 2 motores. Precisa do offline e as feiras tradicionais continuam a haver, num formato agora ainda um bocadinho diferente, essas showrooms físicos, tudo isso, mas é muito importante também esta presença digital nos marketplaces, em lojas online, para conseguirmos levar a nossa oferta aos clientes certos e a outros mercados, não é? E depois há um outro tema, que se calhar não sei se vamos ter a oportunidade de tocar, que é o tema da marca. É que a marca Portugal, e agora temos também a trabalhar num programa da marca País, e tentar alavancar mais marcas nacionais para sairmos cada vez mais de uma economia que produz bem, mas depois deixa o valor aos intermediários, não é? Para sermos uma economia que produz bem, mas que chega ao consumidor final. E aí a marca ajuda e aí o canal digital ajuda, porque o canal digital permite a uma PME, uma empresa pequena, chegar a consumidores finais de várias partes do mundo com custos muito menores, retendo muito mais valor. Por isso, estas 3 dimensões, ou várias, de tecnologia, financiamento, capacidade de gestão, esta parte da promoção internacional pelo digital e a valorização das marcas, acho que é aqui uma constelação de fatores, um puzzle que é muito importante nós termos todos bem articulados para conseguir chegar mais além com as nossas empresas, mas captando também mais valor. Rogério, esta questão da capacitação, já tocámos nela aqui várias vezes. As empresas, esta capacitação é, vamos por assim dizer, mais um vértice deste triângulo, onde o software é um deles, a capacitação é o outro. Isto é preciso que as empresas tenham consciência que não basta comprar ali umas coisas e contratar alguém para resolver o problema. É muito mais profundo do que isso. É verdade, é verdade. Estamos a tocar num ponto provavelmente o mais sensível, mas também o mais importante desta discussão da transformação para o digital. Podem haver todos os fundos da vida, podem haver todas as tecnologias da vida, mas há aqui uma peça fundamental que é esta capacitação, não só dos gestores, mas de toda a máquina operativa das empresas. Nós, em 2020, fizemos um estudo de mercado com a GfK, PMEs portuguesas, e eu partilho aqui os números, porque é interessante até para a nossa discussão nesta área. Chegámos à conclusão, estávamos a discutir exatamente os processos de transformação digital das empresas e a capacitação que as empresas tinham para essa transição. E dois ou três números que são importantíssimos. Um deles indicou-nos que 70% das empresas portuguesas, PMEs portuguesas, não têm uma estratégia definida para a transição digital. O que nos preocupa, obviamente, já estávamos em plena pandemia, ou seja, existe a consciência dos empresários que têm que fazer esta transição, mas falta-lhes esta capacidade de definir um plano estratégico para atacar esta oportunidade ou este problema, porque para muitas empresas é um problema não existir esta transição digital. Outro número importante aqui pelo meio é que destas empresas, destas PMEs que nós analisámos, 80% dos gestores dizem que têm consciência que não têm os recursos dentro de casa
para fazer a transição. Portanto, temos aqui um gap muito grande entre aquilo que são as competências existentes nas PMEs para esta transição e aquilo que é necessário existir para fazer esta transição. E isto é transversal a todos os setores do mercado e coloca um desafio enorme na captação de talento. Porque como existe um gap muito grande entre aquilo que a academia consegue colocar no mercado para pessoas com capacidades para tudo isto, o João dizia isto bem, as plataformas digitais, programadores, especialistas em redes sociais para alavancar sobre outros mercados, temos imensas variáveis que estão aqui em cima da mesa que temos que ter capacidade para. Existe ainda pouco talento disponível. Portanto, há aqui um tema que vai, certeza, surgir aqui na nossa discussão, que é, então, onde é que há recursos para fazer isto tudo? Porque 84% das empresas dizem, nós não temos estes recursos. E o João dizia muito bem, nós acreditamos exatamente nisto, nas plataformas eletrónicas para ir para lá do mercado que nós temos. Nós temos um mercado com esta dimensão, precisamos de crescer e, para isso, a internacionalização é fundamental. E quando perguntamos às empresas, então a utilização de plataformas de comércio eletrónico ou de canais digitais para alavancar o vosso negócio, 80% das PMEs não utilizam. Ou seja, 80% das PMEs portuguesas não utilizam canais digitais para alavancar o seu negócio. Portanto, nós temos aqui um tema não só de utilização ou de não utilização das ferramentas digitais que estão à sua disposição, mas um tema, acima de tudo, de capacitação, pessoas que sabem o que é que têm que fazer e como é que têm que fazer, e a seguir um tema de recursos. Mesmo que nós saibamos o que fazer, não temos os recursos para chegar lá. E, portanto, nós costumamos dizer que nesta evolução de transformação digital, dizemos isto muito aos nossos clientes, há uma triangulação. É a tecnologia, as pessoas e os processos. E quando nós fazemos esta triangulação, então aí estamos capacitados para fazer uma transformação digital. Pedro, o que é que justifica que haja tantas empresas ainda que não utilizem estes recursos digitais nas suas estratégias de venda? Assim, essa é uma questão interessante. Muitas dessas razões têm a ver com também a própria capacitação, quer ao nível da gestão, quer ao nível dos próprios recursos humanos que as empresas têm. Ou seja, para que alguém se aperceba de uma oportunidade de mercado ou de uma oportunidade tecnológica, é preciso ter pessoas com capacidade para perceber que aquela tecnologia, aquela ferramenta, se pode incorporar no seu negócio de alguma forma. E apesar de algumas empresas, muitas empresas, terem começado esse caminho e terem até casos quase limite de sucesso, eu posso partilhar 2 ou 3, muitas não o conseguiram fazer ainda e estão um pouco adormecidas a tentar perceber como é que o podem fazer. Eu vou dar... Adormecidas em que sentido? Explique. Adormecidas no sentido de que não sabem como é que vão começar. Ou seja, sabem que precisam, mas precisam também de ter pessoas com as qualificações necessárias e precisam de ter estruturas, entidades, aceleradoras que as ajudem a procurar, a identificar as melhores estratégias para abordarem a digitalização. E aqui o PRR está muito estruturado nesta abordagem, porque o PRR não tem uma componente de suporte ao negócio das empresas bastante grande, através de aceleradoras de comércio, através de aceleradoras incubadoras de empresas, de startups, através de polos de inovação digital, cujo objetivo é ajudarem as empresas a fazerem o seu diagnóstico e identificarem serviços e a disponibilizarem esses serviços, como mobilizando os apoios para que as empresas possam receber o dinheiro para coisas que efetivamente produzem essa transformação. Porque eu reforço aqui a mensagem que o Nuno disse, não é dinheiro que está em causa. O dinheiro só é relevante se ele introduzir esta transformação. E nós podemos estar a falar de coisas tão simples quanto esta, quer dizer, eu vou dar 2 exemplos. Um é muito conhecido, eu não vou dizer nomes de empresas, mas uma empresa que produz papel higiênico e que vende papel higiênico para o Japão através da Amazon e de outras plataformas digitais e que vende um rolo de papel higiênico a 70 €, por exemplo. Ou uma empresa que produz detergentes, desengordurantes, e que descobriu que consegue vender desengordurantes na China a um preço que é 2 vezes superior ao de Portugal, porque por alguma razão o nicho de mercado na China é tão grande e valoriza tanto aquele tipo de produto e a origem do produto que está disponível a pagar mais por ele do que pagar aqui. E estas empresas não tiveram, muitas delas, que criar estruturas nestes mercados para poderem aceder aos mercados. Tiveram que encontrar os canais digitais adequados para
chegarem aos nichos de mercado que querem atingir. E este aspecto dos nichos é muito importante porque, principalmente num país pequeno, e essa é uma dificuldade que nós temos, o nosso mercado é relativamente pequeno, e, portanto, um negócio que queira sobreviver apenas do mercado interno, olhando para o mercado, muitas vezes tem nichos tão pequenos que não permitem rentabilizar o negócio. Mas com o digital, nós estamos a falar de uma coisa que se chama nichos globais. O nicho global significa que o nicho, quando ultrapassa as fronteiras do país, pode tornar um negócio que é pequeno extremamente rentável. E as empresas mais pequenas têm que olhar para o mercado global de uma forma quase nativa, ou seja, pensar como é que eu consigo vender, muitas vezes quase diretamente, independentemente de estar no mercado nacional ou estar no mercado europeu ou de outra forma, pensar no seu nicho, porque o seu nicho hoje em dia muitas vezes não tem essas fronteiras e permite, através das ferramentas digitais, chegar lá. Portanto, há um trabalho muito importante de apoio às empresas que não conseguiram encontrar o caminho para identificarem as soluções que se adequam ao seu modelo de negócio para poderem fazer essa transição. Nuno, e em termos de capacitação ainda, só para tentarmos escutar um bocadinho este capítulo, os fundos também aqui podem desempenhar um papel fundamental, porque, por exemplo, através do Fundo Social Europeu até se poderá encontrar formas de dar outro tipo de skills aos próprios gestores para que também eles possam olhar para estas matérias com um olhar mais fresco. Sim. Eu, respondendo diretamente, o próximo quadro comunitário, na minha opinião, uma das principais novidades para Portugal que ele vai propor é juntar os dois programas operacionais do quadro anterior num só quadro ao nível do Fundo Social Europeu, que vai fazer com que os temas sociais, em sentido amplo, e as qualificações estão não apenas lá dentro, mas muito lá dentro, porque também se discutem do lado dos apoio às empresas, mas os temas sociais vão ter uma estrutura única e, portanto, no comparativo direto, programas uns em relação aos outros, enquanto torres de apoio, o novo programa que fará a gestão do Fundo Social Europeu será o maior dos programas. E isso eu acho que tem uma leitura da sociedade portuguesa muito, muito significativa. Agora, mais uma vez, eu acho que este é nestes eventos mais recentes em que tenho participado, porque esta concentração de fundos presta-se a uma notoriedade aumentada, tenho visto uma disponibilidade também maior para tocarmos no tema sensível que é a qualificação geral do país. E a qualificação do país, na minha opinião, anda mais depressa se a gente começar a discutir a qualificação de todos os líderes do país. Não é? As 5 pessoas que estão aqui no palco não são o retrato das qualificações do país. E esse é que é o desafio. É como é que nós somos capazes de criar uma vaga acelerada para aumentarmos as qualificações no país, começando pelas qualificações dos líderes do país. Os líderes nas empresas, pequenas, médias ou grandes, os líderes nas organizações públicas, os líderes nas universidades, os líderes nas comunidades e nos bairros. Os líderes. Aquele triângulo que o Rogério falava é um triângulo clássico, pessoas, processos e tecnologia, e eu cito muitas vezes, mas eu agora já só o cito com uma distribuição específica nos vértices. É que a gente tem que pôr as pessoas na base. O que eu acho que no passado aconteceu quando falamos de digitalização é que caímos na tentação de levar mais depressa o vértice de tecnologias, a seguir o vértice de processos e descuidamos, na minha opinião, nos últimos 10, 15 anos, o vértice pessoas. E tratámos isso de forma mais ou menos igual, os 3 vértices, e eu acho que o que temos hoje é isso, é um desequilíbrio. Portanto, eu acho que vale a pena dizer que as pessoas em baixo, depois à frente os processos e as tecnologias, porque se não trabalharmos bem as pessoas em baixo, multiplicamos por muito pouco. Esta reflexão que o Pedro aqui fez,
um quadro qualificadíssimo que o país tem o privilégio de ter ao serviço numa organização pública de muito significado. Precisávamos de mais umas dezenas como o Pedro e a ver se progredimos. Mas para isso também era preciso que a administração pública os conseguisse São captar são boas e reter. reflexões para o ECO propor à sociedade. Mas o Pedro falava nisto, por exemplo, dos nichos globais. Pensemos no exemplo da alta relojoaria na Suíça. Há imensas marcas que são organizações pequenas, mas de enormíssimo valor económico, porque percebem muitíssimo bem que para sermos pequenos e lucrativos temos de ser de altíssimo valor acrescentado. Ora, se a gente transpuser isto para o mercado português, eu acho que temos uma realidade muito distinta e, portanto, a primeira coisa que nós temos de dizer é que não é bom ser pequeno. E não temer dizer isso. Eu acho que há uma simpatia geral das PMEs, já aqui um desconto. Não, é as PMEs para passarem a ser GEs. Rápido. E não temer isso. Porque Gs em valor. Até podem continuar a ter 100 pessoas ou 200 pessoas. Mas têm que, por exemplo, refletir sobre isto que o Pedro disse. Os nichos globais. Para não temerem este acesso ao digital que é de longe o acelerador. Nós temos que conhecer o tecido português. Nesta aceleração da exportação que fizemos no contexto da crise, o país passou a exportar muito mais. Mas a esmagadora maioria do que passou a exportar mais, passou a exportar para a Espanha. E, portanto, o desafio que nós temos e o João pensa nisso todos os dias, é como é que aquelas que passaram a exportar para a Espanha passam a exportar para 3 ou 4. Ou para 10. E para isso a gente tem que discutir a capacidade de levar os líderes a compreender estes desafios e estas virtuosidades. E se chegarmos aí, e não faltarão meios financeiros para os ajudar, mas eles têm que querer, eu acho que podemos ter aqui uma história muito bonita de uma aceleração que todos vimos reclamando para sairmos da discussão de 3% e passarmos a descer a 4% ou 5% ou 6% de crescimento. João, fala-se muito, sobretudo, nesta questão das agendas mobilizadoras, que a ideia era criar novos produtos que permitissem aumentar a exportação. Coisas novas, diferentes, que não tivessem sido inventadas até agora. Mas, se calhar, a solução é mais dar um novo packaging e torná-lo mais sexy e, na verdade, continuar a exportar aquilo que sempre exportámos e naquilo que fomos bons. Nós sempre fomos bons no calçado, sempre fomos bons nos têxteis, na cortiça. Se calhar é dar-lhe ali um elan melhor para que se possa vender o rolo de papel higiênico a 70 € no Japão. Ou seja, nós precisamos de criar valor e exportar valor. E há muito valor para criar e para aproveitar nos setores ditos tradicionais. O exemplo que o Nuno deu da relojoaria suíça fez-me logo lembrar uma startup portuguesa de jovens na área da relojoaria que, com recurso ao digital, fez uma coisa muito interessante. Ou seja, agregou uma série de artesãos que, se calhar, só teriam condições para produzir localmente. Foi buscar as suas skills e o seu saber fazer, esta artesania que nos caracteriza, não é? Pôs-lhe digital em cima e tecnologia, design, foi buscar designers, desenharam peças, puseram uma plataforma tecnológica onde o consumidor pode chegar, customizar a peça que quer, ok? Em formatos que ele já tem. E, no fundo, o que é que fizeram? Conseguiram pegar numa comunidade de artesãos locais, acrescentar valor em cima disso, com uma plataforma tecnológica chegar a consumidores de todo o mundo, que no Japão, nos Estados Unidos, na Finlândia, podem ver a peça online, pôr pequenos apontos de customização e, no fundo, nós estamos a vender trabalho de artesãos com capacidade de gestão e visão de negócio alavancada pelo digital e também com outros componentes de design, não é? Que faz o valor crescer imenso e não vender só naquela região do país, mas vender para consumidores de todo o mundo. Isto é uma coisa mágica, extraordinária. E, no fundo, como nós conseguimos dar um valor à produção de umas largas dezenas de artesãos que nunca a conseguiriam ter. E como rapidamente, sem grandes custos de internacionalização, não é? E uma pequena empresa recente consegue chegar a consumidores de todo o mundo. E de forma direta, e captando valor e margem.
E é isso que precisamos nos setores tradicionais, mas também se vierem novas produções para Portugal, ao nível de softwares de grandes empresas multinacionais de referência, como tem sido o caso da Google, a BMW, que está cá a fazer o seu software para os carros, também é bem-vindo e também queremos estar nesse campeonato e também queremos angariar essas competências para Portugal e que Portugal seja visto como esse hub digital onde as grandes empresas mundiais digitais e tecnológicas podem estar. Não só já a fabricar, como também conceber, fazer inovação, desenvolver software cá. E eu acho que é na combinação destes dois modelos, de ir buscar o que de melhor se faz de tecnologia, de inovação de valor acrescentado, angariar para Portugal, não é? Porque estes grandes players depois arrastam outros nacionais e isso é bom. E dão reputação e estatuto a Portugal, mas também usar o digital para cada vez mais estes pequenos negócios mais tradicionais possam crescer em valor. E aí a tecnologia ajuda, o design ajuda e o e-commerce para vender para consumidores de todo o mundo ajuda e tornam estes pequenos negócios tradicionais globais. E agora, só para terminar, e estou completamente de acordo com o que o Nuno complementou em relação ao que o Rogério já tinha dito, que no vértice, de facto, as pessoas é absolutamente fundamental. As pessoas, a gestão, porque transformação digital, e eu sinto isso na ICEP, também estamos a transformar-nos digitalmente, e é um desafio grande, e de facto, as tecnologias... Artificial, não é? Exatamente, as tecnologias estão aí, e não é uma tecnologia, é uma combinação de tecnologias, e é preciso saber combiná-las. Os recursos, felizmente, estão aí. Nós temos usado recursos do SAMA, senão não tínhamos conseguido modernizar-nos, e este caminho que estamos a fazer, mas absolutamente crítico são os recursos humanos. Ao nível da gestão e a capacidade de gestão, e depois as skills novas que são necessárias para levar estes processos adiante. E, de facto, aqui este tema é fundamental. E esta capacitação que é preciso fazer pela indústria portuguesa, para que haja líderes cada vez mais com visão estratégica, que saibam um bocadinho de tecnologia para conseguir fazer esta transformação do negócio, é absolutamente crítica. Deixa-me só dar um exemplo concreto. Nós, quando lançámos este programa do Exportar Online, andámos pelo país todo a fazer roadshow, a tentar sensibilizar as empresas. Bem, agora podem chegar mais longe, a mais mercados, podem diversificar, podem ter os vossos nichos globais. O e-commerce está aqui e nós criamos um programa para vos ajudar. Ajudamos a escolher um mercado, um marketplace, damos capacitação. Vem um jovem de uma empresa conhecida, portuguesa, que eu não vou citar o nome, por razões óbvias, dizer-me: o senhor não podia falar com o meu tio? Eu gostava de marcar uma reunião consigo, com o meu tio, porque ele é que está no board, não é? Eu estou aqui a fazer a minha ascensão. Eu já percebi que nós, sem e-commerce, temos canais dedicados para chegar aos consumidores finais de todo o mundo e retemos margem, vamos ter muitas dificuldades, mas eu não estou a conseguir passar esta ideia internamente. E talvez, se tivesse disponibilidade de marcar uma reunião e poder falar... E ajudar a convencer o tio. E marcaste, João? Foi marcada? Foi marcada. Foi marcada. Muito bom. Ainda não sei o resultado final. Desse feedback dessa mas reunião. Isto é super interessante. Claro. Aqui entra o tema das lideranças, como me falava, entra o tema dos recursos humanos e, de facto, as da ferramentas transição estão aí. geracional. E transição Exatamente, geracional. Que é um problema que as empresas crítico. portuguesas têm de como dar esse salto de... Exatamente. E, mais uma vez, estamos em termos de mindset mais do que outra coisa qualquer. Eu só lhe queria fazer ainda uma questão relativamente àquilo que estávamos a falar há pouco, de que o aumento das exportações que foi conseguido foi sobretudo para a Espanha. Tinha sido feito um trabalho muito grande antes de conquista de novos mercados e até coisas extraordinárias, até bastante exóticas, nomeadamente, nem todo, os Estados Unidos não é o caso do exótico, mas pronto, mas houve ali ganhos de cotas de mercado naquilo que não eram considerados os mercados tradicionais. O que é que se passou? O que é que levou a inverter essa expansão que estava a ser seguida até agora? Ou seja, a União Europeia, por razões óbvias, naturais, de custo de transação, de questões aduaneiras, é o nosso mercado natural, ou seja, nós já nem dizemos que estamos a exportar, não é? O que nós incentivamos é, não, vejam no mínimo a União Europeia como um mercado interno, não é? Digamos assim, que é sensivelmente 2/3 do nosso valor de exportações. E depois temos todo o resto do mundo. E, de facto, e aqui as ferramentas digitais ajudam, não é? Porque uma empresa portuguesa, por exemplo, quando entra num marketplace global, começa rapidamente a vender para vários mercados europeus e nórdicos. E, de facto, tem havido esse movimento de diversificação e que nós também estimulamos, até com a nossa rede externa, que estamos presentes em mais de 50 pontos fisicamente e acompanhamos mais de 70
remotamente, porque às vezes um delegado acompanha 2 ou 3 mercados ali à volta, de modo que há um conjunto de fatores de mais experiência das nossas empresas na internacionalização, perceberem que outros mercados se tornaram atrativos, a parte da digitalização e, de facto, há aqui um movimento de diversificação de exportações, mas não esquecendo que o nosso mercado natural é a União Europeia. Fechado este parênteses, Rogério, falámos aqui muito sobre a questão das pessoas e da necessidade da capacitação das pessoas, mas também sabemos que nós estamos, neste momento, com provavelmente a geração com um maior nível de formação que alguma vez já tivemos. E temos, apesar daquilo que já foi identificado, de as empresas dizerem que não têm pessoas nem recursos para fazer este salto digital, também estamos confrontados com um enorme conjunto de pessoas formadas que parece não encontrar uma casa em Portugal e acabam por ter de emigrar. Como é que se coadunam estas duas vertentes? É uma das coisas e é um excelente ponto, uma das coisas que se verifica é exatamente isso. O mercado está a qualificar muita gente, é verdade, temos a geração provavelmente mais qualificada de sempre em Portugal, mas a digitalização exige um determinado skill set, exige um determinado tipo de competências. E há aqui um gap muito grande daquilo que o mercado está a colocar, que a academia está a colocar no mercado, essas pessoas qualificadas, e aquilo que as empresas necessitam. E aqui começam a surgir algumas dores e alguns travões. Por exemplo, um dos travões que é identificado pela maior parte das empresas com quem nós falamos, que são nossas clientes, para esta transformação digital, é a desadequação entre o tipo de recursos que têm e o tipo de recursos que necessitam e o tipo de recursos que encontram. Porque quando, e dizíamos bem, o João tocava um ponto fantástico, isto é uma estrada de 2 sentidos, que é fantástico virem para cá as Googles, as Skys, as BMWs e todas as outras. É excelente para a nossa economia, é excelente para o nosso tecido empresarial, porque leva atrás outras, mas é uma estrada de 2 sentidos. Ou seja, os bons recursos, os mais talentosos, são muitas vezes absorvidos por estas companhias e deixam as empresas portuguesas que, como o Nuno dizia muito bem, ainda são pequenas, face à escala das outras nesta competição, não têm os recursos necessários para captar este talento da mesma forma. Portanto, isto coloca uma pressão enorme aos gestores, não só para este processo de ir atrás, ser mais competitivo, ir atrás destas oportunidades, seja cá dentro, seja lá fora. Nós entendemos que a transformação digital ou a digitalização das empresas passa por resolver várias dores, e falámos delas ainda há bocado, ir atrás de novos mercados, ir atrás de novos segmentos, cá dentro ou lá fora, este nicho global, mas também a controle de custos, a melhor tomada de decisão, a maior eficiência dos processos, porque se tivermos um processo que não está bem montado e o digitalizamos, ele continua a não estar bem montado, e não se fornecer um bom serviço ao seu cliente ou um bom suporte ao seu cliente. E, portanto, temos que olhar para a organização nesta dinâmica de pode ir lá para fora, os outros também estão a vir cá para dentro, portanto, estamos a competir no mercado global e as pessoas têm que ser mais competitivas, as empresas têm que ser mais competitivas na sua gênese. O que é que isto implica? Esta capacitação, esta utilização de novas ferramentas, esta visão dos gestores. Se nós formos ver, os gestores, acima de tudo, querem crescer o seu negócio, controlar custos, crescer o seu negócio, ser felizes no final do dia, tendo dinheiro para pagar os ordenados, pagar as contas no final do mês. E esta dinâmica, e que algumas das empresas ainda lutam com, não é? Se conseguirem equilibrar estas coisas, temos que fazer com que eles passem rapidamente desse para o outro patamar, se transformem, sendo pequenas, se transformem em grandes em receita. Isso é um desafio enorme, porque no final do dia, os recursos disponíveis, os recursos existentes e aqueles que são necessários, existe aqui uma triangulação que muitas vezes não é fácil de conseguir. Pedro, estamos perante aquele desafio, como dizia o Joe Biden, pay them more? Sim, é assim. As variáveis macroeconómicas apontam para isto. Estamos a chegar numa situação de pleno emprego e temos, obviamente, necessidades estruturais em alguns temas. Isso obriga-nos também, eu acho que não é só uma questão de dinheiro, também nos obriga a sermos inteligentes, a procurar as competências certas e a procurá-las de forma inteligente. E isto tem aqui 2 desafios, no meu entender, e aproveito até para ligar isto com uma das medidas que está prevista na componente 16 do PRR, que é, por exemplo, a Academia Portugal Digital, que é um programa que permite que um ativo, uma pessoa que está no mercado de trabalho, possa desenvolver um plano personalizado de formação para adquirir competências digitais, imaginando, por exemplo, que quer mudar a sua carreira ou quer mudar o seu percurso profissional e pode receber um diagnóstico assistido de quais são as competências que terá que adquirir com oferta formativa, por exemplo, online, e que depois pode ser complementada com a oferta presencial. Portanto, isto é um programa que está a ser desenvolvido em parceria com o IAPMEI, com o IFP, com a Estrutura de Missão Portugal Digital, e que vai impactar 800 mil trabalhadores ativos. Ou seja, portanto, é
uma componente que é bastante relevante. Mas esses 800 mil é uma estimativa, por enquanto. Não é uma meta, do PRR, faz parte daquelas famosas metas. Ou seja, se não atingirmos, não vamos ter ali um problema até em mesmo termos de pagamento por cheque. É um compromisso muito forte por parte da administração pública portuguesa perante os objetivos do PRR. E outra vertente tem a ver com a captura de talento internacional. E aqui temos que perceber que vamos ter que também aceder às redes de mobilidade internacional de quadros. Temos que atuar, e já existem alguns programas, por exemplo, o IAPMEI tem um programa que é o Tech Visa, em articulação com o Ministério da Administração Interna e com os serviços consulares, para facilitar a atribuição de vistos para profissionais qualificados. Por exemplo, 95% dos profissionais que foram recrutados ao abrigo do Tech Visa, que já são cerca de 2.000, são na área do IT. E, portanto, são pessoas que vêm do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos e que vêm trabalhar para Portugal. E nós também temos que ser capazes de captar esse talento internacional e trazê-lo para Portugal. E, desse ponto de vista, também temos excelentes condições de atratividade para o poder fazer, porque somos um país extremamente seguro, evoluído, próximo, com todas as funcionalidades de conforto que podem tornar-nos atraentes para uma nova geração que procura, para além das fronteiras do seu país, formas de ter novas experiências e novas oportunidades de trabalho. E eu acho que temos que trabalhar efetivamente nas duas componentes, para além da componente normal, que é a qualificação dos jovens que vão entrar no mercado de trabalho, mas que temos que ter a noção de que não é suficiente para atingirmos o nível de transformação que a economia portuguesa precisa nesta área. Mas será que, Nuno, só para complementarmos ainda este tema, haveria a necessidade de, junto dos jovens, fazê-los perceber que se calhar deveriam escolher um outro ramo de estudos? Não acho. Como é que se consegue fazer este matching? Acho que o problema não está nos jovens, o problema está numa sociedade envelhecida em que os menos jovens são brutalmente menos qualificados do que os mais jovens, independentemente da área formativa. Eu tenho uma filha com 20 anos que estuda Direito. E há várias ofertas complementares no curso de Direito que já combinam Direito e Gestão. Não havia há 20 anos. E ela pondera essa formação. Não antecipo nenhuma dificuldade se ela quiser ser gestora pelo facto de ser licenciada em Direito com um mestrado em Direito e Gestão. Nenhuma. Eu acho que Portugal apostou muito lá para trás em vincar muito a diferença entre as formações de matemática e as formações sem matemática, e isso é um erro que Portugal pagará durante muitos séculos, mas acho que o digital está a esbater muito depressa esse erro. Há muitas empresas em Portugal de sistemas de informação que têm pessoas que não tiveram formação de primeiro ciclo, de licenciatura, de base de matemática. E aprendem muito depressa, aprendem todos os dias porque muitas delas já nasceram dentro do paradigma da internet e isso esbate imenso essa diferença. A gente está num painel que se chama, numa web talk, digitalização das empresas, mas podíamos dizer das organizações. As universidades têm que oferecer mais formações curtas, formações novas, formações à distância. E as empresas, eu aqui dou esta nota de alguma discordância junto do Rogério, de que as empresas vão cada vez menos olhar para formação A, B ou C como formação para a empregabilidade. O que as empresas vão fazer é, as pessoas têm uma formação de base boa, vêm de uma boa escola, vai importar cada vez menos de que escola vem. Tem que ser uma boa escola. Tem que se perceber que é globalmente uma boa escola. E a seguir as organizações vão dizer, nós tratamos do resto. Temos uma parceria com a Universidade A, com a Universidade B, temos os nossos quadros. Em 6 meses intensivos fazemos dele o quadro PHC, o quadro XPTO. E vai ser esse o futuro. E isso é muito fácil de fazer com os jovens. É muito mais difícil de fazer com pessoas que abandonaram cedo os estudos e recentemente alguém publicou um estudo violentíssimo para mim como português, que é os portugueses mais velhos não estão disponíveis para aprender ao longo da vida. Estudar
Esse é que é o desafio. Os novos não. Os novos já viveram debaixo do princípio que estudam todos os dias, leem todos os dias, não aceitam a resposta não sei, porque googlam e encontram a resposta. E, portanto, eu acho que o desafio está em levarmos os mais de trás, porque, como o Pedro bem diz, não chega os novos. E isso temos que apanhar os menos novos e temos que continuar a encontrar formas, e o país tem refletido muito sobre isso, sobre como trazer pessoas de outras geografias para virem pagar impostos aqui. Viverem. E neste ponto da capacitação, Pedro, como é que, por exemplo, um pequeno empresário que tem a labuta diária de pagar salários, como dizia o Rogério, pagar as contas ao final do mês, conseguir roubar ainda um bocadinho do tempo do seu dia para se conseguir capacitar e ganhar novas skills numa matéria na qual ele não domina nada e que ainda lhe vai dar ainda mais dor de cabeça? Como é que há essa sensibilidade junto das empresas? Como é que se consegue que elas se apercebam desta necessidade? Tem que levar o João a falar com muitos tios. Assim, Juntar muitos Exato, tios. como é que se convence os tios a irem estudar um bocadinho? obviamente tem que haver vontade e tem que haver awareness, porque nós temos exemplos de programas que, por exemplo, o IAPMEI teve várias edições de um programa que desenvolveu com a Universidade Católica para formar líderes. Aliás, o curso era um curso de gestão em PME Líder, que era destinado a quadros de empresas sem formação superior. E o curso teve bastante adesão e, no fundo, tinha que ser adaptado do ponto de vista daquilo que eram os conteúdos, daquilo que são as ferramentas, porque tem que ser coisas muito práticas, muito pragmáticas, que as pessoas percebam rapidamente como é que podem aplicar no seu negócio. E temos exemplos de empresas que se desenvolveram bastante, de pessoas que participaram nesse curso e que tiveram essa qualificação. E temos agora aqui um acelerador, que é o digital, não é? Ou seja, o digital e a oferta de cursos online, muitos deles até quase gratuitos, ou gratuitos até, permitem que estas ferramentas possam ser utilizadas para acelerar esse movimento. E que, aliás, esse é um destes objetivos desta medida que eu referi há pouco, é exatamente de uma forma simples, permitir que cada um faça o seu percurso profissional, mas, por exemplo, fazer logo um conjunto de ofertas, e uma boa parte dessa oferta vão ser MOOCs, vão ser cursos online em temas específicos, onde as pessoas podem até testar, perceber se aquele tema é interessante, não é interessante, e depois aprofundarem e, eventualmente, perceberem a determinada altura que têm que procurar algo mais qualificado para aprofundar esse tema. Portanto, eu acho que o digital aqui também tem um papel extremamente importante de acelerar esse processo. Obviamente, não chegaremos a todas as pessoas, mas se reduzirmos as barreiras que permitem chegar a essas qualificações, chegaremos certamente a muitas mais do que aquelas que chegamos hoje em dia. Só para terminar, por exemplo, neste curso que era feito em Lisboa e teve edições no Porto, os empresários do centro do país tinham que se deslocar todos os dias, todas as semanas, 100, 200 quilómetros para participarem neste curso. E hoje em dia isso já não é necessário. Com a pandemia, qualquer cursozinho de Zoom funcionava. Rogério, queria acrescentar sobre Queria. este tema. O Pedro tocou num ponto que é fundamental, e eu costumo dizer muito, não só aqui às nossas equipas, mas quando eu falo em alguns seminários e afins, eu digo sempre, eu costumo dizer que como é que fazemos os tios irem a estas formações, não é? Os tios daqueles indivíduos? Eu costumo dizer que Darwin explica. O Darwin explicou a teoria de evolução das espécies. Nós temos uma expressão que é o darwinismo digital, que é fundamental para isto. Não são nem os maiores, nem os mais fortes que vão sobreviver a isto, mas aqueles que se adaptam mais rapidamente. Ou seja, a metáfora do tio é ótima para aqui, porque são os tios que tiverem esta consciência, esta awareness que o Pedro falava, que lhe vai entrar a porta dentro por duas ou três razões. Ou porque tem a visão, então ele diz, isto aqui está a mudar e eu tenho que mudar também, e lidera essa mudança, daí o tema dos líderes ter aqui um papel fundamental nesta transição digital, ou porque nesta estrada de dois sentidos há um concorrente global que entra no mercado e nós, nessa altura, dizemos, então e agora? O que é que eu faço? E, portanto, o gestor, o empresário, sente que este mercado global a que ele tem acesso, como ele não usufruiu, houve alguém que usufruiu e entrou no seu mercado base e ele começa a tirar mercado, começa a tirar negócio, começa a tirar clientes, ou porque em algumas situações, e verificamos muito isso, há empresas que, como não se modernizam, como não tiveram esta altura, vão perder clientes dia a dia e vão morrer. Aliás, há uma estatística que diz que
nos últimos 20 anos, 50% das maiores empresas a nível mundial desapareceram exatamente por causa do digital. E, portanto, há exemplos muito giros e nós podemos assistir, e eu assisti ao longo destes últimos 2 anos, acima de tudo, a empresas que se adaptaram muito rapidamente a isto. Nós, na PHC, tivemos que nos adaptar. Dou-vos um exemplo, partilhando aqui na discussão. Nós sentimos que a nossa rede de parceiros, nós temos 400 parceiros que vendem o nosso produto por nós no mercado nacional, estavam a debater-se também com este tema do trabalho remoto, da digitalização, daquilo que é low touch economy, né? Toda a gente à distância e ninguém fala. Fazer vendas neste mercado torna-se mais difícil face àquilo que era o hábito. E então nós criámos formação, adquirimos uma plataforma de formação digital e pusemos as nossas pessoas a fazer formação à rede de parceiros, toda em módulos digitais, de como vender em formato remoto, como vender com ferramentas digitais, como utilizar estas ferramentas para ser mais eficaz neste momento de distância. Equipas a fazerem marketing digital, nós temos uma equipa que faz marketing digital, pusemos essa equipa a fazer formação em marketing digital para que estes parceiros possam alavancar sobre estas ferramentas. Portanto, como dizíamos no início, isto é mais, não pode ser uma entidade única a fazer isto ou isolada, tem que ser este ecossistema. O IAPMEI está a fazer isto na sua base, neste roadshow que fizeram com uma iniciativa fantástica que o João liderou. Nós, no nosso âmbito, com 400 empresas, damos esta formação, mas se várias instituições envolvidas nesta transformação digital fizerem isto, vamos de alguma forma capacitar, eu não gosto de chamar os velhos do Restelo porque não é isso, mas aquelas pessoas que nunca foram treinadas para este contexto. É que se nós formos ver, temos um conjunto de gente a sair para o mercado altamente capacitada e altamente formada, como a filha do Nuno comentava, mas temos um conjunto de pessoas que estão na organização, excelentes técnicos naquilo que fazem, mas nunca foram treinados para este mundo VUCA, não é? Volátil, incerto, complexo. Não foram treinados para isso. Nunca foram treinados que têm que continuar a aprender todos os dias, que têm que ler por si, que têm que fazer autoformação. E é engraçado ver que, e assistimos a várias notícias isso, no outro dia uma reportagem, de pessoas menos qualificadas, que se metem um PC na mão, têm alguém que lhes dá apoio e ao final de algum tempo já estão a fazer autonomamente os seus cursos de capacitação nesta área. Portanto, acho que há aqui conquistas enormes que nós podemos fazer em toda a linha. Meus senhores, muitíssimo obrigado por esta Web Talk, pela partilha das vossas ideias. Nós vamos ficar por aqui com essa ideia positiva que nos deixa. Assim que ficou e assistiu desse lado, muito obrigado por nos acompanhar. Até à próxima.